Fala galera, aqui é Viver Dividendos. Hoje é dia 9 de setembro de 2018 e nós estamos falando aqui da Alemanha. O vídeo de hoje é mais um vídeo da série sobre imigração. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu queria deixar alguns comentários aqui sobre os últimos acontecimentos que a gente viu aí na política brasileira. Especificamente falar sobre o atentado terrorista que fizeram contra Jair Messias Bolsonaro. Vocês sabem, quem me acompanha há mais tempo aqui no blog, que eu tenho voto declarado ao Bolsonaro. E, na verdade, não precisa nem de me acompanhar mais tempo, né? Se você entrar aí nas minhas redes sociais com aos 2 minutinhos, vocês já sabem quem que eu vou votar. Eu vou votar no Bolsonaro não é porque ele é a melhor opção, não. Eu vou votar no Bolsonaro porque ele é a única opção para se colocar ordem nesse país. Os outros candidatos não têm condições, não têm culhão para conseguir fazer isso. Ele é o único cara hoje no páreo ali de candidatos que é capaz de fazer isso. Então, assim, votar no Bolsonaro é um exercício de lógica, meu amigo. Se você coloca o tic-teco para pensar, você chega na conclusão de que ele é a única opção para salvar esse país. Não tem outra. E os acontecimentos dessa semana só provam isso. Eu vou explicar já já para você. Não descola daí, segura aí. Mas antes eu só comentar algumas coisas aqui, né, cara, que me aconteceram antes desse evento do Bolsonaro. Eu tava postando algumas coisas ali, eu sou muito ativo ali no Twitter, no Facebook e tal, sempre tô movimentando as redes sociais. Aí teve um leitor que eu postei alguma coisa, não sei o que era, mas acho que era alguma coisa do Partido Novo, enfim, uma coisa assim do tipo. O cara veio falar comigo, né, vou deixar de te seguir, não vou te seguir mais, que não sei o que. Cara, assim, galera, acho que é muito louca, né, velho? Eu nunca. O cara que até hoje acha que eu me importo com o número de seguidores, meu amigo, ele não entende nada do blog aqui, né? Na verdade, se eu quisesse número de seguidores, eu dava uma paulada aí numa caixa de marimbondo, chutava uma comédia abelha, aí eu ia ter um monte de seguidor. Eu tô cagando e andando pro número de seguidores. Isso não me importa, entendeu? Meu propósito aqui no blog difundir as minhas ideias, falar o que eu acho sobre investimentos, falar o que eu acho da minha vida, mostrar como a minha vida tem sido, fazer um track log disso, e se isso daí ajudar alguém, meu amigo, é consequência, entendeu? O meu propósito aqui não é ter número de seguidores. Se o cara tá aqui achando que ele é importante a nível de número, o cara não entende bolhufas de todo o trabalho que eu venho fazendo aqui. Então, esse tipo de gente, é melhor clicar no botãozinho aí de se inscrever mesmo, para de seguir, mas enfim, esses caras são os que não param de seguir, eles continuam acompanhando ali para poder falar mal, né? Os famosos haters. Teve um outro caso de um. E aí, isso daí ilustra ainda mais o que aconteceu essa semana, né? Um outro leitor que, também do Partido Novo, se eu não me engano, comentou lá no meu Facebook: Ah, Viver de Dividendos, você falando de política é uma bosta. Você deveria falar de investimento, que só fala merda sobre política. Por que ele disse isso? Porque eu falei alguma coisa que não foi de agrado dele. Então, assim, cara, primeiro de tudo, né? O cara quer dizer o que eu tenho que falar no meu blog, né? Tipo, não tô na casa dele, cara, eu tô na minha casa. Um negócio que é meu, que eu construí do zero, entendeu? O cara quer me dizer o que eu tenho que falar. Meu amigo, se eu quiser falar de Chiquititas nessa porra, eu vou falar de Chiquititas. Foda-se para o que você acha sobre isso, entendeu? A minha opinião aqui não vai ser omissa por causa de seguidores. Eu não vou deixar de falar aquilo que eu penso por causa que eu tenho medo de perder 2 ou 3 caras. Tô cagando e andando pra isso, entendeu? Cagando e andando pra isso. Então eu acho que quem tá me acompanhando aqui me valoriza por causa justamente disso, entendeu? Porque sabe que eu sou um cara que expressa a minha opinião, entendeu? Eu digo aquilo que eu acho, dou a quem doer. Você pode não concordar com tudo que eu fale, mas eu acredito que muitos aqui querem que eu fale aquilo que eu acho, do que ficar falando a coisinha bonitinha. Ah, não, agora é Bitcoin. Agora Bitcoin é maneirinho. Ah, não, agora é Tesouro Direto. Agora vamos falar de Tesouro Direto, falar bem de Tesouro Direto. Cara, se eu acho a parada uma merda, eu falo que é uma merda. Entendeu? É igual Partido Novo. Se eu acho que aquilo lá é um cavalo de Troia para enganar trouxa, eu vou falar. Pronto, acabou. Você concorda ou não? Meu amigo, sabe o que eu quero pra você? Ora, moleque, vai tomar no olho do seu cu. Então, quando eu comecei a ver as notícias sobre isso, eu estava trabalhando, né? Inclusive, quando eu estou trabalhando, eu desconecto completamente da rede, né? E aí eu não estava sabendo de nada. Quando eu conectei, que eu fui descobrir que, tipo, caraca, o que fizeram com o Bolsonaro? E eu fiquei realmente bastante preocupado, porque parecia um parente meu. Eu acompanho o Bolsonaro há tanto tempo, toda a trajetória sua, carreira política, e eu fiquei realmente, assim, preocupado com a situação dele.
Mas é impressionante, né, como a mídia retrata a situação que ocorreu, né? Você pega aqui na Europa, nos jornais europeus, tava escrito lá assim, tipo, o Bolsonaro leva facada. Como se, tipo assim, quebrou a unha, né? Saiu uma cutícula do Bolsonaro. Cara, a mídia tinha que colocar a tentativa de assassinato, no mínimo isso, né? Ataque terrorista, porque foi isso que aconteceu. Tem gente que acredita que isso daí foi um caso isolado. Não foi caso isolado não, meu amigo. Tem histórico lá do cara tramando isso já há meses, entendeu? Como é que um cara... E aí você começa a juntar os pontos, né? O cara, por exemplo, estava sem emprego e pagando pensão já não sei quantos meses em dinheiro vivo. Chegaram na casa do cara, o cara tinha 4 celulares, um computador e, pô, não tinha grana nenhuma. De onde que ele estava tirando dinheiro para isso? Viajou de avião para Santa Catarina. Então, assim, cara, meio suspeito a coisa, né? E essa parte aqui agora eu não sei se é verdade, mas eu li falando que um dos envolvidos também estava desempregado e pagaram uma viagem para ele, ele estava 10 dias hospedado no hotel. Então isso daí eu não sei se é verdade sobre esse ponto, mas assim, cara, mostra o envolvimento de mais pessoas no negócio, então não foi um caso isolado, foi um caso premeditado. E se vocês lembram bem aí, na eleição passada, porque a galera tem memória fraca, vocês vão lembrar do Eduardo Campos. O Eduardo Campos estava liderando a campanha presidencial quando misteriosamente o avião dele caiu, porque aquilo lá para mim foi derrubado o avião. Aquilo lá para mim foi derrubado. Acontece que agora eles não têm dinheiro para derrubar o avião mais. Aí estão tentando matar os caras na facada. Mas eu acho que o mínimo que a polícia, o exército deveria de fazer é investigar isso muito a fundo para pegar os culpados aí, porque com certeza vai chegar na raiz do problema, que é PSOL e PT, cara. E o mínimo que tinha que fazer com esses dois partidos é caçar a licença dos dois partidos. Caçar a licença dos dois partidos. Acabar com os partidos. Ah, mas viver isso aí não vai resolver. No outro dia eles vão montar outro partido. Não interessa. Esses dois partidos não vão existir mais. Que eles montem outro e a gente começa a caçar a licença dos outros também até eles existirem nessa merda. Porque não tem solução, cara. Você vai fazer o quê? Entendeu? Então, assim, e você pega a mídia, né? Eles estão começando a colocar esse cara agora como maluco, né? Tipo assim, ah, não, fala que foi Illuminati que te mandou fazer isso, maçom, que é coisa divina, que não sei o quê, passa como se fosse louco, né? Porque na verdade o cara não é louco porra nenhuma, entendeu? Isso aí é balela, estão fazendo isso pra desqualificar o negócio. E detalhe, né? Tipo, cara, o Bolsonaro levou uma facada, o cara tava mal pra caramba. Tinha gente falando que, tipo assim, ah, não saiu sangue. A mídia falando que, tipo assim, ah, não, foi superficial. Cara, foi muito grave, eu fiquei muito preocupado. Minha esposa estava dormindo, que aqui já era tarde quando eu vi. Cara, eu acordei ela assim, falei, caraca, atacaram o Bolsonaro. Aí ela falou assim, meu Deus, é sério? Que não sei o quê. Aí depois no outro dia, a gente estava conversando, aí ela veio falar comigo que, ah, não, porque eu acho que isso daí talvez vá beneficiar ele. Eu, particularmente, eu acho que isso daí vai ser pior do que se ele tivesse na campanha. Aí ela falou assim, não, agora ele ganha no primeiro turno, que não sei o que. Eu falei assim, ele ganharia no primeiro turno se a mídia tivesse do lado dele, para fazer o vitimismo, né, que a mídia é mestre em fazer vitimismo. Aí sim, poderia ganhar no primeiro turno. Mas a mídia não vai estar do lado dele. Sabe o que vai acontecer? A mídia vai mostrar Alckmin fazendo campanha, Marina fazendo campanha, Amoedo fazendo campanha, e vai falar assim no final, e Bolsonaro continua no hospital. Acabou. É isso que eles vão fazer. Então, assim, agora eu acho que mais do que nunca, Bolsonaro precisa. Se você tinha intenção de votar no Bolsonaro, você já tinha intenção de fazer isso, ele precisa de você agora, porque o cara não vai poder fazer campanha esses últimos dias aí, que com certeza ele vai estar fora. Pelo menos na rua ele não vai conseguir. E, cara, é a reta final, é a reta mais importante de uma eleição. Isso é capaz de mudar completamente a eleição. Então, assim, eu declarando aqui a partir de agora todos os meus vídeos que eu subi, eu sei que não dá pra fazer muito, né, cara? Mas o que eu puder fazer, eu vou fazer. Todos os meus vídeos que eu subi, eu vou subir com a tag, com o título de Vote Bolsonaro 17. É o mínimo que eu posso fazer, cara. Vocês sabem que eu voto no Bolsonaro, vou declarar meu voto aqui no blog e eu espero que vocês nas suas redes sociais ajudem a difundir as ideias do Bolsonaro, ajudem a difundir a campanha dele, porque infelizmente ou a gente elege Bolsonaro ou o país está completamente perdido. E aí eu quero fazer um parênteses aqui, que é muito, muito importante. Disso tudo que eu falei, talvez seja a coisa mais importante, né? Quando eu vim aqui para a Europa, né, um dos principais motivos de me trazer para a Europa foi a questão da segurança, né? A questão é o seguinte, o cara acha que, tipo assim, ah, não,
eu tenho um bom emprego, eu preciso de um bom emprego, de saúde, de educação. Sim, todo mundo quer isso, mas, cara, isso é secundário. A coisa que você, primeiro, o princípio básico que você precisa é de ter segurança. Se você não tem segurança, meu amigo, não adianta você ter dinheiro para viajar, dinheiro para comprar carro bonito, dinheiro para botar seu filho numa escola boa, não adianta nada dessa merda. Porque você pode ter isso tudo e morrer ali no semáforo, entendeu? Eu lembro da história de um amigo meu que, porra, o cara era batalhador, era cara igual eu, igual você, assim, que corria atrás e tal. E, cara, foi sair num restaurante à noite, na hora que ele tava saindo, os caras foram roubar o carro dele e mataram ele na frente da mulher, da criança. E aquilo, a mulher dele me contando, e eu peguei e falei assim, ele reagiu? Não, ele não fez nada. O primeiro cara pegou a chave e atirou nele. Então, assim, é o nível de marginalidade que a gente tem no Brasil, tá no alto demais, cara. Então não adianta você ter economia forte, essas coisas, se você não tem segurança, cara. Então a primeira coisa que precisa de resolver nesse país é a segurança. E esses caras do Partido do Novo, esses liberaloide aí, né, que é liberal mongoloide, que eu costumo falar, liberaloide aí, eles não entendem essa porra. Os caras entendem que a merda da economia resolve tudo. Porra, é igual o Meirelles lá, que acha que baixar juros vai resolver o problema de saúde, vai resolver o problema de educação, vai resolver o problema de segurança, vai resolver o problema ideológico, vai resolver essa merda toda. Então, o atentado a Bolsonaro é a prova disso. É a prova de que o nosso problema, eu até postei aqui no meu Twitter, primeiras palavras de Bolsonaro, para quem ainda não entendeu, o problema do Brasil não é econômico, e sim ideológico. Não adianta buscar um candidato que vai privatizar e cortar juros. Precisamos de um que limpe essa ideologia do nosso país. Aí o cara fala, mas o Bolsonaro votou contra a privatização. O Bolsonaro não é um cara liberal. Ora, puta que pariu. O que esse cara tem na cabeça, meu Deus do céu? Nem merda, porque merda ainda pode ser usada, né, como esterco para, né, fortalecer aí as plantações, né? Então, assim, cara, se você acha que a porra do problema dos países vai se resolver com taxa de juros e privatização, você é um retardado, cara. Você é um retardado, porque vai acontecer contigo exatamente o que aconteceu aí com o Bolsonaro. O que aconteceu com esse meu amigo que foi morto no semáforo. Adianta você ter dinheiro, porra, se você não tem segurança. É o princípio básico da coisa, entendeu? Primeiro você tem que ter segurança. Foi isso que me fez sair do país. Não foi problema de corrupção, não foi econômico, foi nada. Foi nada disso. Foi simplesmente a questão de segurança. Falei, eu não quero criar minha filha aqui nesse ambiente. Não dá, não dá. Só que, infelizmente, nem todo mundo pode fazer isso. Nem todo mundo tem essa oportunidade de poder conseguir trabalhar remoto, igual eu e tal. Enfim, às vezes o cara vai ter que ficar um tempo aí. São verdadeiros guerreiros aí, quem continuar aí, porque o ambiente é completamente desfavorável. Entendeu? Mas assim, enfim. Vamos falar o que interessa aqui, os pontos aqui que eu comentar algumas coisas que estão acontecendo, porque como eu disse, o blog aqui é uma troca de ideia, eu vou mostrando aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou passando, vai ter imperfeições, eu vou errar, vou voltar atrás, vai ter hora que eu vou comemorar porque eu acertei, a vida é assim, cara, a vida é assim. Então, a maneira aqui do blog é que não tem fantasia, não tem mascaração, não é tudo bonito, tem hora que você erra, que você faz merda, que fica triste, enfim, faz parte da vida, né? E aí, cara, baseando nesse princípio, nessa questão, eu comecei a buscar outros países aqui na Europa para poder viver. E eu achei dois países assim que me cativaram muito, né? Em todos que eu já passei, dois países me cativaram muito, que foi Portugal e a Alemanha. Eu acabei optando primeiramente por morar aqui na Alemanha porque a gente entende que aqui teria no futuro melhores oportunidades de emprego para a Laura, uma qualidade de ensino superior ao que a gente encontraria em outros lugares. E aliado a isso tudo, né, você nos dois países ali, Portugal e Alemanha, eu não vejo muita diferença a nível de qualidade de vida como um todo, né? Se você tem dinheiro ali em Portugal, você consegue ter uma excelente qualidade de vida. Portugal, na verdade, sim, cara. De modo geral, em todos os países aqui da Europa, da União Europeia, você vai ver um padrão. É claro que tem uma coisa ou outra um pouco diferente, mas de modo geral você vai ver um padrão de qualidade, assim, em quase todos. E você pega, por exemplo, para Portugal, antes de entrar na União Europeia, as estradas eram precárias, a infraestrutura era muito precária,
Cara, a União Europeia fez investimentos gigantescos em Portugal. Você anda nas estradas portuguesas, elas são maravilhosas. É coisa de estrada alemã, entendeu? Então meio que padroniza isso, né? É igual no Brasil aí. Se você vai de um estado para o outro, você vê diferenças, mas não é tão gritante assim, né? Quanto de um país para outro, né? Vamos dizer. E aqui é como se os países fossem estados, vamos dizer, aí no Brasil. Então, se você viver em Portugal, você vai ter a mesma qualidade de vida, guardando algumas pequenas proporções que você teria na Alemanha. Então, não te deixa, não tem nenhum demérito em você, a nível de qualidade, estar morando em Portugal ou na Alemanha. E a gente, eu e minha esposa, a gente discute sobre essas questões, para onde que a gente tem que ir, né, vamos dizer assim. Se a gente está satisfeito com esse momento aqui, não é uma coisa assim que eu falo assim, pô, dia mês tal, vamos discutir isso. Não, simplesmente acontece. Uma vez por ano a gente geralmente toca num assunto sobre isso. E aí a gente começa a pensar e refletir. Que é importante, cara, você tá pensando na sua vida, nas coisas que você tem feito, se tá do jeito que você quer e tal. Que você trava objetivos a longo prazo, né? E você não tem como saber se vai sair tudo conforme. Então você tem que ir reavaliando aqueles momentos ali. De repente você até muda o seu objetivo. Eu não tenho medo de errar, cara. Eu não tenho medo de chegar aqui pra vocês um dia e falar assim, pô, galera, tô saindo da Alemanha, tô indo pra tal país, eu não tô cagando e andando, entendeu? Porque os outros vão achar disso. Eu tô preocupado com a minha vida, de procurar fazer o melhor pra mim, vamos dizer assim, e pra minha família. Então, assim, cara, a gente sempre tá conversando, trocando ideia nesse sentido. E aí, a gente conversando, perguntamos assim, será que estamos felizes na Alemanha, né? Será que seria o melhor país pra gente se viver aqui, vamos dizer? E a gente começou a avaliar algumas coisas e tal. É, avaliamos assim a questão de ambiente, enfim, a minha esposa reclamou um pouco, falou que, poxa, o jeito aqui dos alemães é bem complicado, eles são muito durões, assim, muito secos, né, e tal. Peguei e falei, olha, enfim, se você não consegue lidar com isso, não tem jeito, a gente vai ter que ir embora daqui, né, mas não tem é uma coisa que não tem como mudar, você tem que se adaptar. Então, mas eu falei com ela, isso aí você vai encontrar em qualquer lugar do mundo, entendeu? Pessoa chucra e tal. Então tem muito que você fugir com relação a isso. E, e aí, por exemplo, pegamos alguns pontos aí acerca de finanças, né? Financeiro e tentamos levantar algumas questões aqui. E a ideia aqui do vídeo é colocar alguns pontos da nossa discussão ali e a gente não tomou nenhuma decisão ainda, né? Se a gente vai continuar aqui na Alemanha ou se vamos para Portugal, vamos dizer assim. Então a gente tá ainda um pouco meio que avaliando um pouco as situações. Eu vou fazer 2 vídeos, na verdade, que nós estávamos conversando, né? Que a gente estava conversando sobre a situação de qual país ficar e em qual cidade ficar, né? Porque eu fiz um vídeo, fiz um post, aliás, se eu não me engano, acho que foi no de setembro, falando sobre a casa. Eu acho que eu não comentei aqui que a gente foi recusado na casa que eu havia postado no mês passado, se eu não me engano, que eu estava avaliando uma possível casa para alugar e tal. Aqui, ó. Esse aqui é 2017, não é esse aqui não. Tem um aqui que é do mês passado. Aqui, ó. Acho que é esse aqui. Então, assim, a gente tava buscando aí uma casa lá em Düsseldorf, mas esse vídeo aí eu vou fazer num segundo momento. Essa casa aqui, ó. E aí a moça falou, não, infelizmente não vai ter como vocês alugarem a casa e tal. Mas a gente tá avaliando se, tipo assim, será que a gente vai para Düsseldorf ou fica aqui em Duisburg, etc e tal. Então é uma coisa que a gente não tem nada definido ainda, estamos na pauta. Então, assim, o que acontece? A gente começou a avaliar a nível financeiro, né? Quais os impactos que teríamos aí entre morar em Portugal e morar aqui na Alemanha. Aparentemente, eu achava que, tipo assim, não, Portugal seria mais barato para se viver. Mas, se você for colocar na ponta do lápis, né? Aqui na Alemanha o custo de vida é menor do que Portugal ainda. Não quer dizer que o custo de vida de alguns itens específicos, mas como um todo, né? O conjunto da ópera. E aí é claro que esse custo de vida ele vai variar, né? De acordo com o perfil da sua família. Eu tô falando assim, a minha família é eu, a minha esposa e uma criança. E aí depende do que você quer fazer com a sua criança, né? A minha intenção com a Laura é que ela tenha uma boa qualidade de ensino.
a escola pública alemã aqui é muito boa, comparado com a portuguesa. Portuguesa, assim, se você tem filho e vai colocar seu filho na escola pública portuguesa, eu não recomendaria. Pague uma escola particular lá e, se possível, seria o próximo step você colocar o seu filho numa escola internacional, que aí seria um nível acima da escola particular. Essas escolas internacionais, geralmente, elas lecionam em outro idioma. Então, por exemplo, o seu filho vai entrar lá com 3, 4 anos, ou dependendo da idade dele, ele já vai começar. As matérias são todas em inglês. Por exemplo, uma escola inglesa, as matérias são todas em inglês. E lá em Portugal você acha escola alemã, no qual o seu filho vai aprender tudo em alemão. Você vai achar a escola francesa, que ele vai aprender tudo em francês. E ele vai aprender outros idiomas também. Então, seu filho sai de lá, geralmente, nessas escolas internacionais, falando 4 idiomas. Geralmente, às vezes, ensina, por exemplo, na inglesa, vai te ensinar o espanhol, o francês, o português e o inglês. Então, vai sair de lá falando 4 línguas, né? E na alemã, provavelmente, vai sair falando alemão, talvez um espanhol, um inglês e o português. Então, assim, se você tem condições de pagar isso para o seu filho e você acha isso importante para ele, beleza. Aí você tem que, eu acho que vale a pena você investir nisso. E esse tipo de escola, ela tem um custo um pouco elevado. Então, assim, eu falei com a minha esposa, se a gente fosse para Portugal, eu teria que colocar a Laura numa creche, numa escola já internacional, né? Vamos dizer assim. A minha intenção era essa. Então, isso daí elevaria um pouco o custo da coisa, né? Vamos dizer. E aí, a gente começou a colocar na ponta do lápis o que a gente tem hoje de custo aqui com o que a gente tem em Portugal. E aí, onde que a gente iria morar em Portugal? E aí, alguns pontos que eu vou comentar sobre isso. Você tem outras cidades com custo um pouco mais baixo do que Lisboa, né? Mas eu acho que, para mim, a melhor opção seria Lisboa, porque ela é a que tem as melhores escolas, né? Ah, mas lá em Porto também você vai achar algumas escolas boas. Beleza, enquanto que você tem, sei lá, 10 escolas internacionais em Lisboa, você vai ter 3 em Porto, entendeu? A proporção é muito menor. Então, assim, você tem muito mais opções em Lisboa do que em Porto, que seria a segunda cidade que eu recomendaria você para morar, né? Primeiro, Lisboa, se você tem grana para viver em Lisboa, o problema de Lisboa é que ela é muito cara, cara. O custo de vida lá é muito alto. Tem um programador da minha empresa que saiu da empresa e veio aqui para Portugal e trabalhar aqui como desenvolvedor, e ele mandou mensagem esses dias, e ele falando que, tipo, pô, eu fiz uma burrada danada. A empresa tinha sede em Porto, Coimbra e Lisboa. Eu fui escolher Lisboa, quebrei a cara, porque aqui é muito caro. Boa parte do meu salário está indo no aluguel. Eu estou tendo que morar longe, isso porque eu estou morando muito longe do centro. Se eu estivesse morando no centro, eu não conseguia pagar nenhum aluguel. Então, assim, cara, Lisboa é muito boa, mas o custo de vida lá é bem alto. E você tem muitas opções. E aí, tipo, eu falei com ele, cara, você tinha que ir pra Coimbra. Coimbra era onde eu morava antes, lá em Portugal, eu morei um tempo lá. Morei na cidade do lado de Coimbra, que é Figueira da Foz, que é uma cidade ainda menor. Mas Coimbra é uma cidade pequena, não é uma cidade grande, o custo de vida é baixo. E mas assim, eu não gosto desse tipo de coisa. Eu acho que eu morar lá com um filho pequeno que depende de escola. Ah, tem a Universidade de Coimbra, que é, porra, conceituadíssima aí a nível internacional e tal. Beleza, acho maneiro e tal, mas eu ainda assim não ficaria lá. É uma universidade excelente só. É melhor você ir para Lisboa, que você tem muito mais opções lá, vamos dizer. Então, assim, se fosse para ir para Portugal, eu falei com minha esposa, eu não iria para outro lugar que não fosse Lisboa. Para mim, só tem Lisboa lá. As outras é tipo Inglaterra. Ah, eu vou morar na Inglaterra. Cara, se você não for morar em Londres, nem vá, porque o resto da Inglaterra não presta para se viver. É só Londres, assim, que eu falo não presta é para um imigrante viver, né, vamos dizer assim. A estrutura é bem menor do que a de Londres, né? Então, Portugal para mim é a mesma coisa, entendeu? Então aí começamos a levantar alguns custos ali em Portugal, né? Por exemplo, aqui tem esse mapinha aqui, ó. Tem um site aqui, esse site idealista aí, se você está querendo ir para Portugal, ó, recomendo você pesquisar nesse site, que a vantagem dele é que, tipo assim, você consegue ir olhando no mapa aqui, né? Por exemplo, ó, vamos pegar aqui. Aqui é todo o distrito de Lisboa, né? Vamos pegar dentro da cidade de Lisboa. Você vai clicando aqui, ó, você vai navegando. Aí tem alguns bairros, né? Quando você vai para uma cidade, né? Você
tem que procurar os melhores bairros, né? Aí depende da situação financeira de cada um, né? Se o cara não tem muitas condições e quer morar perto de Lisboa, talvez ele vai ter que ir para uns bairros mais afastados, talvez sair até aqui da grande Lisboa, que nem pode ficar aqui, ele vai ter que ficar numa outra região, talvez um pouco mais afastada aqui para cima, ou de Velas, Loures, enfim, alguma coisa assim do tipo, ou talvez até mais para cima. Mas aqui, falando da grande Lisboa, né, cara, o melhor bairro que eu vejo em Lisboa hoje é o Parque das Nações. Sem dúvida nenhuma, é o melhor bairro para se viver lá, em Lisboa. Só que o custo de vida no Parque das Nações é muito alto mesmo. O custo de vida que eu falo, o aluguel das casas está mega inflacionado. Então vamos pegar aqui, ó, T3 aqui, ó, que no caso seria eu, a minha esposa e a Laura, né? Então nós somos 3 pessoas. Aqui na Europa é o seguinte, T2 significa que são uma sala e um quarto só. Então você só pode alugar T2 se você não tem filho, né? Se você tem filho, você tem que alugar T3, porque aqui eles contam a sala como se fosse um quarto, né? Então você tem que pegar de T3 para cima, né? Eu vou tirar esse T4 aqui para não bagunçar nossa visualização. Então assim, você encontra aí alguns apartamentos, mas você já vê que começa aí a brincadeira no 1.400, entendeu? 1.400 euros, cara, é muita grana, entendeu? Então deixa eu ver aqui se a gente consegue fazer um bem bolado aqui. 1.400 euros em reais. Lá, dá 6.571 reais. Então, assim, é puxado, né, cara? É meio puxadinho o aluguel aqui de Lisboa. Mas, ó, 1.400 é para começar, né, cara? Porque aqui, ó, geralmente você vai achar aí, ó, 2.000, 2.100, 2.200, entendeu? Então, vamos colocar aí, ó, mais ou menos nessa faixa aí, ó. Eu teria um custo aí de 2.200, ou seja, 10 mil reais de aluguel nessa região. Porra, mas é muito caro viver, você tá maluco, não sei o quê. Porra, caralho. Cara, aí depende do padrão de vida que você quer ter, né, cara? Não adianta você. Tipo, se você ganhar pouco, não tem como você querer ter um negócio desse, né, cara? Você vai ter que procurar um outro bairro mais simples, né, cara? Mas dependendo da sua renda, se você conseguir pagar o aluguel, eu não conseguiria pagar esse aluguel aqui. Da minha renda não paga esse aluguel, entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu descartaria esse bairro pra mim. Aí eu procuraria outros bairros aí, talvez, a gente pegou e falou assim, pô, Parque das Nações é impossível, vamos dizer assim, né? Não tem como, né? Eu falei, vamos tentar alguma coisa assim mais afastada, né? Vamos pegar aqui o de Velas aqui. Mas o de Velas não tem, assim, tantas opções, assim, interessantes, né? Mas também não está muito diferente, assim, da situação lá do Parque das Nações. Vocês vão ver aqui já já, ó. Vou pegar aqui só os T3, ó. Esse vídeo aqui é um pouquinho mais demorado, porque só para ilustrar algumas coisas, mas olha lá. Vou pular esses 800 aqui, porque é meio difícil, né, cara? Esses muito baratos assim, você conseguir pegar, porque é muito concorrido, entendeu? Vamos pular eles, vamos começar aqui nesses intermediários aqui, sei lá, 1.100, 1.400, aí já ficaria já mais palpável o negócio, entendeu? Então vamos colocar em 1.100 euros aí, entendeu? Você teria de custo. Vamos botar em 1.400 em reais. Só que é o seguinte, meu amigo, quando você mora aqui na Alemanha, por exemplo, ó, vamos ver quanto que eu tô pagando aqui na Alemanha, ó, pra a gente ter comparação aqui. Então eu fui aqui last month, casa. Tô pagando aqui 652, esse é meu aluguel aqui, tá? 652, isso daí 652 em reais. Dá 3.060 reais. Eu sairia do aluguel de 3.060 para um aluguel de 6.500. Calma. Eu não posso comparar isso aqui, porque isso aqui está em Duisburg. Eu tenho que olhar pelo menos Düsseldorf, porque a Lisboa aqui da minha região é Düsseldorf. Então vamos dar uma olhada em Düsseldorf para mim poder comparar. Isso aqui foi eu e minha esposa fazendo, tá, gente? Tô fazendo exercício junto contigo para vocês terem uma noção, ó. Então aí, tá 1.500, tem uns de 1.100, mas de modo geral a gente conseguiu achar. Isso aqui Düsseldorf é uma região bem grande, entendeu? Essa região aqui seria a Parque das Nações de Düsseldorf, tá? O que você via lá de 2.200 lá em Lisboa, você vê como é que tá inflacionado, né, cara? Aqui geralmente você acha 1.300, tá vendo? Lá você não tinha essa opção de 1.300 lá, era tudo 2.000 e pouco para cima. Então esse aqui é um dos melhores. Tem até um de 800 conto aqui, ó. Ó, apartamentinho de 800
800 euros. Mas vamos botar em 1.200. Vamos botar em 1.200 porque é o que a gente tem buscado aí mais ou menos em reais. E aqui seria Düsseldorf. Então eu sairia aí de um custo aí de 5 mil para uns 6,5 se eu fosse para Portugal, né? Vamos colocar aí. Então teria esse aumento aí de gasto aí. Só que eu não posso me basear só nisso, né? Só nessa diferença aí de 200 euros a mais, né? Vamos colocar aí 200 euros. Se eu saio da Alemanha e vou para Portugal, no mínimo eu tenho que comprar um carro, porque lá não tem transporte público. Quem conhece a malha ferroviária aqui de Düsseldorf, eu vou ver se eu acho aqui uma mapinha da malha ferroviária aqui para vocês terem uma noção. Aguenta aí. Então voltamos aqui, olha, isso aqui é o mapa do metrô de Düsseldorf. Isso aqui é a linha de metrô e de VLC, né? VLT, né? Olha só, tanto de estação. Lisboa é tipo o metrô do Rio, é 2, 3 linhas, entendeu? Não tem como comparar. Então, assim, e aqui embaixo a gente tem a linha de metrô aqui da Alemanha de cidades, né? Que aí são da nossa região aqui onde eu tô, tipo o estado aqui, né? Onde eu moro aqui. Aqui é ligando uma cidade na outra, aí já são trens balas, né? E trens de alta velocidade e tal. Então, assim, cara, o transporte público aqui não tem nem comparação. Então, se você vai para Portugal, você vai ter que investir num veículo de cara. Não tem como viver em Portugal sem estar num automóvel, tá? Isso aí é óbvio. Então, aí você vai ter um custo aí adicional. Aqui na Alemanha você consegue viver sem um automóvel. Não é que, assim, eu particularmente, eu gosto muito de carro, cara. Eu não nasci para viver no transporte público. Eu não sou fã muito de transporte público. Eu moro aqui e tal, uso transporte para lá e para cá. Mas, cara, eu prefiro, se eu tivesse um carrinho aqui na porta de casa, para mim seria o ideal. Até que eu falei com a minha esposa, eu falei assim, eu devo comprar um carro aqui com certeza. Pode ser que talvez seja esse ano, ano que vem. Estou pesquisando aí alguns modelos e tal, mas com certeza eu vou comprar um carro. Eu não vou ficar vivendo de transporte público. Assim, você não demora muito tempo aqui no transporte, é muito rápido. Como eu disse, dá para você viver numa emergência sem carro. Mas eu, cara, gosto de ter conforto, meu amigo. Eu gosto de sair de casa, sentar na porra do carro, chegar no destino, depois sentar de novo. O negócio de ficar, sai de um trem, entra no outro e corre para pegar um outro trem, empurra carrinho de criança. Cara, eu não sou fã disso. Eu não nasci para esse tipo de coisa. Se tiver que fazer, eu faço. Se quiser ficar 10 anos fazendo isso aqui, eu faço, não tem problema. Mas se eu tiver a oportunidade de ter um veículo, eu vou sempre comprar. Então eu falei com ela, é um custo a mais, mas que eu aqui na Alemanha vou comprar evidentemente ou não. Eventualmente ou não. Mas vamos computar ele como um custo a mais. Você vai ter um custo aí mais ou menos, vamos colocar aí um carro legalzinho, 150 de imposto, vamos colocar um segurinho aí de 50 por mês. Vamos colocar 200 euros aí de... Vou botar aqui de carro, né? 200 euros de carro, né? Vamos somar aí mais, por exemplo... E a gente pode colocar aí a escola, né, cara? Aqui na Alemanha, você consegue colocar seu filho na escola pública. Eu posso deixar a Laura na escola pública ad eterno. E isso não vai me influenciar em nada. Porque, assim, a escola pública realmente é muito boa, entendeu? E lá em Portugal não tem condições, não tem como. E aí você vai ter que procurar uma escola internacional. E aí tem aquela questão, né? Por exemplo, ó, eu até fiz um mapinha aqui, eu botei indo de St. Julian até Parque das Nações. Cara, é meia hora de carro todo dia pra você levar sua filha e depois meia hora pra você buscar sua filha. Então, assim, tem esse custo de um lugar até o outro. Aqui, se eu for colocar, geralmente eu vou. Os trajetos aqui são muito curtos, né? Pra você ter uma noção, meia hora é que eu levo. Eu levo 20 minutos de Duisburg, que eu tô numa cidade do lado de Düsseldorf, para chegar até o centro de Düsseldorf. Então dá 20 minutos. Então é bem perto as distâncias aqui na Alemanha. Então, assim, teria essa questão aí do transporte, que a gente colocou como ponto negativo, do tempo perdido, né? E também a questão do custo, né? Você pagaria o que aí nessa escola aí? Se você fosse colocar ali numa creche, você pagaria de cara uns 600 euros, eu falei com ela. Só que se a creche não vai durar para sempre. Quando ela entrar na escola primária, geralmente você vai pagar aí uns 1.000 euros, cara. Milãozão,
sem pestanejar, entendeu? Vamos colocar aí 1.000 euros de escola a mais aí, né, no orçamento. E o que a gente teria de benefícios, né, que é mais barato do que aqui na Alemanha, por exemplo? Seguro-saúde, né? Saúde em Portugal é muito mais em conta do que aqui. Pra vocês terem uma ideia aqui, vamos pegar e colocar aqui. Eu pago aqui, vamos ver quanto que eu pago aqui, né? Saúde aqui, dá lá, R$ 739. Que dá aí 122 mais 35, 157. Vamos colocar aí 160, beleza? Vamos botar aí, eu pago aqui 160, só que lá em Portugal eu pagaria nós três, o seguro-saúde, nós três, 100 euros, que daria aí 60 euros de diferença. Levando em consideração que o seguro de 100 euros em Portugal é melhor do que o seguro-saúde de 160 aqui da Alemanha. O meu seguro-saúde aqui não é o melhor que existe, ele tem participação, então se eu vou no médico, eu pago alguma coisa. Então vamos diminuir 60 euros aqui, porque lá é mais barato, entendeu? Então a gente teria um custo a menos aí por conta da saúde, né? Então a gente diminui 60 euros. O que a gente poderia colocar aqui? Acho que eu até anotei umas coisas aqui, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. O carro, alimentação, não tem como eu mensurar agora para falar. A creche ou aluguel, beleza, é isso aí mesmo. Então eu teria um acréscimo na minha renda de 1.340 euros a mais, né? Então vamos ver quanto que dá isso aí em real. 1.340 em reais. Só pra gente ver. 6.289 a mais que eu pagaria para viver em Portugal. Vale a pena isso? É isso aí que a gente tem que tentar responder, né? E aí a gente não tem uma decisão acerca disso, né? Por enquanto, a gente está ficando aqui na Alemanha. Não chega assim a dizer que estamos insatisfeitos aqui, mas também vamos dizer que estamos assim, fascinados, aquela coisa toda, entendeu? Simplesmente estamos levando aí. É que eu falei com ela assim, às vezes na imigração a gente tem que dar tempo, né? Porque eu perguntei com ela, você se sente mais confortável hoje do que quando você chegou aqui um ano atrás? Falou, pô, eu me sinto, acho que eu estou mais adaptado agora. Eu falei assim, então vamos esperar mais um pouco e a gente vê como é que vai indo o avançar da coisa. Mas é uma coisa que todo ano a gente senta e sempre se pergunta, e aí, vamos continuar aqui? Vamos para Portugal? Vamos para, de repente, o Dublin? Enfim, a gente pode ter outros destinos aqui para poder seguir, né, vamos dizer. Então é uma coisa que a gente está sempre ali ponderando e pensando. Isso daí é o vídeo que eu queria compartilhar com vocês. Não tem nenhuma dica, não tem nenhum macete, nada do tipo, exceto o sitezinho que eu falei com vocês para consultarem lá em Portugal. Mas uma outra coisa, eu quero ver se eu faço um levantamento aqui do custo de mercado aqui, né, na Alemanha, para depois eu poder comparar com Portugal, né, cara? Então, eu acredito que você deve ter aqui, talvez, nesses 1.300 aqui, sei lá, talvez uns 300 ou uns 200 aí a menos de custo de economia com relação ao supermercado, que em Portugal é muito mais barato. E a gente vê outras coisas, por exemplo, que aí são não recorrentes, né? Um restaurante pra você comer fora em Portugal é muito mais em conta do que aqui na Alemanha. Mas, pô, é uma coisa que você não come todo mês fora, assim, você não é obrigado a comer fora, né? Enfim, o que eu falei com a minha esposa é o seguinte, assim, a Alemanha aqui, se a coisa apertar, a gente, porra, mete a filha na escola pública, desfaz do carro, vamos dizer assim, né? E pronto, o custo tá bem reduzido. Lá em Portugal, não tem como. Porque não tem como você tirar seu filho e botar ele na escola pública, que é muito fraca a escola pública lá. E não dá pra você ficar sem carro, porque o transporte público lá é meio capenga, assim, entendeu? Então, você fica meio que amarrado, né? Você fica meio preso. Aqui você tem a flexibilidade de dar algum problema você conseguir voltar pro modo default. Que é uma coisa que mesmo aqui na Alemanha, eu tenho intenção de colocar minha filha numa escola internacional. Pelo menos eu tenho essa intenção. Não sei se eu vou conseguir pagar isso tudo. Mas eu vou tentar muito mesmo, porque eu acho muito importante isso para ela. E, cara, coisa com relação a filho, a gente, infelizmente, o dinheiro não adianta a gente ficar guardando. Tem hora que você tem que gastar, né, cara? Tem que saber com que gastar da maneira correta. Então, acho que é um investimento muito bom que eu estou fazendo, se eu colocar ela numa escola internacional, é um investimento muito bom que eu estou fazendo aí na qualidade de vida da minha filha, que é, assim como eu disse antes, o principal motivo da gente ter imigrado, é para a gente tentar dar uma condição melhor para ela aqui. E tem escolas muito boas aqui, a preços talvez, aqui, pra você ter noção, em Düsseldorf, a gente pagava 680 euros numa escola japonesa. Quer dizer, tudo bem que
essa versão de 680 não contemplava o japonês, né? Porque se você fosse colocar ela na aula aqui, tipo, um período inteiro, né? Que aí ela teria lecionado também. Eles ensinam em alemão e inglês, ela já sairia falando dois idiomas. E se você colocasse ela o período inteiro, na parte da tarde ela iria aprender japonês. Então aí daria mais ou menos uns 980 euros, que aí já vem com almoço e tudo, né? Mas enfim, seria aí o segundo momento talvez começar com 680, depois no segundo momento ir para 980. Que é uma escola que, tipo, tá bem mais em conta do que... Eu botei mil euros aqui de escola, mas, cara, sinceramente, eu acho que tá 1.200 lá lá em Portugal, cara. Não tá 1.000 euros, não. Vamos aumentar isso aqui para 1.540, né? A gente tem um aumento de 7.200 no orçamento, né? Quase 10 milão aí. Enfim, esses aí são alguns pontos que a gente está considerando e a ideia desse vídeo aí é mais ou menos jogar e fazer um primeiro comentário. Depois a gente vai processar algumas coisas mais e aí a gente de repente toma uma conclusão e comenta em algum post ou até mesmo em vídeo aqui. Mas eu vou fazer um outro vídeo acerca da troca da cidade, né? Que a gente está cogitando a troca da cidade e se vale a pena ou não passar morar em Düsseldorf ou de repente morar aqui em Duisburg, comprar um carro e voltar. Enfim, vou comentar isso no próximo vídeo. Se liga aí no próximo vídeo sobre imigração, a gente vai falar sobre esse tema aí. E é isso aí, galera. Vamos nos falando aí. Quem puder ajudar aí, voltando a falar do tema do Bolsonaro, quem puder ajudar a campanha do Bolsonaro, ajuda. Agora o cara depende da gente aí para poder fazer a campanha. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu!